Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Frank e hoje eu quero conversar com vocês sobre um pouco mais do que aconteceu na super quarta. A última super quarta que a gente teve uma decisão aí então do Copom e também a decisão anterior do Fed. E a Bolsa comportou-se conforme foram acontecendo as informações. O que é interessante a gente ver? No momento que sai a decisão do Fed de corte de 0,5%, a Bolsa aqui reage de forma positiva e praticamente zera as perdas que estava tendo no dia. Porém, depois que o mercado absorve aquela informação, ele começa a refletir e começa a avaliar além das informações do corte em si e pensando o que aquilo ali impacta diretamente para o Brasil. E aí o mercado volta a cair e cai ainda até mais forte do que já estava caindo. Então é importante a gente fazer esse acompanhamento, entender, porque essas informações elas não são simplesmente aquele dado numérico. Eu falo muito que o mais importante das decisões não é especificamente a decisão se subiu, se caiu, se foi 0,25, se foi 0,50, mas sim a comunicação dessa decisão, de como que vai ser alterado ali para frente, do que vai fazer de diferente. E aí a gente tem o Copom. O Copom sai no final do dia, após a negociação, então vai ter aí, depois que eu estou gravando esse vídeo ainda, vamos ter o primeiro pregão pós-decisão do Copom. Mas eu gostaria de destacar ali um ponto importante dessa decisão, que veio um pouco diferente. Ela mostrou uma ênfase muito grande na questão da expectativa de inflação para o longo prazo. Por que eu estou falando disso? Porque ela não está simplesmente falando, a expectativa é tanto, está querendo, então por isso que eu decidi. Não, ela pela primeira vez eu vejo ela colocando, primeira vez dos últimos tempos, eu vejo ela colocando uma tabela mostrando que a expectativa está alavancada ali por IPCA em 2024, como é que está sendo previsto, para 2025, que apesar de cair, chegando ali num 3,7%, ainda acima da meta, lembrando que a meta é 3%, então eles têm que trabalhar para chegar em 3%. A banda de mais ou menos ali é um conforto para poder não ter tanto problema, mas a meta é 3%. E também para o primeiro trimestre de 2026 continua aí em 3,5%. Então o aumento de juros que o Brasil faz aqui, apesar da queda de juros lá nos Estados Unidos, é na tentativa de efetivamente atingir a expectativa de meta de 3% de inflação, que é o que está sendo programado. Vale a gente destacar, e aí eu estou voltando aqui no comunicado do Copom para a gente poder falar um pouquinho mais detalhes, vale a gente destacar que ele fala muito do risco de estar aumentando aí os juros agora, considerando que a inflação aí lá fora tem reduzido, que os bancos centrais das principais economias, estão promovendo uma redução de taxa de juros, que lá fora o ambiente aí está ficando um pouco mais tranquilo, nesse sentido, então isso pode gerar uma desaceleração da economia. Então essa desaceleração da atividade global como um todo é um grande risco, além aí dos impactos desse aperto monetário que é a redução da taxa de juros que lá fora está fazendo também. Então existe uma preocupação desse impacto, ou seja, que isso faria que a situação de forma geral permitisse que a gente não baixasse os juros, não aumentasse os juros aqui. Mas, por outro lado, ainda continuamos com os nossos problemas internos, os nossos riscos fiscais, principalmente. Esse eu acho que é o maior de todos, apesar de que eu senti um comunicado um pouco mais político nesse sentido, de não falar tanto de uma forma tão clara das expectativas internas aqui nossa, então eles falam das políticas externas e internas, ou seja, tem um impacto inflacionário, ou seja, não está querendo falar o Brasil está com problema, pelo menos no comunicado, vamos ver aí na ata o detalhamento disso, com certeza vai ter que citar alguma coisa desse detalhamento, falando especificamente do Brasil, mas a gente consegue entender que uma coisa puxa na outra e eles tomaram uma decisão assumindo um risco. Como eu já falei, eu teria feito isso de uma maneira diferente, mas eu entendo por que eles fizeram isso, por que eles decidiram esse aumento de 0,25,
eu entendo que foi uma necessidade, uma vez que a comunicação, da forma que aconteceu nos meses anteriores, fez com que o mercado, de forma geral, já tivesse contratado esse aumento de taxa de juros. E aí, se você decide por manter a taxa de juros, você gera um problema para o mercado como um todo, né? Você gera um pouco de caos ali que você não atende, então o mercado começa a ficar se questionando por que daquelas decisões, já uma vez que eles estavam prevendo que seria necessário. Claro que tudo isso a forma de comunicação resolve, mas obviamente algum estresse teria. Me perguntaram até, qual que é a sua opinião aí se aumentar a taxa de juros, ou o que o Banco Central deveria fazer, porque me perguntaram até logo depois do Fed, mas antes do Copom, e eu respondi, bom, para a economia, na minha visão, seria manter. Para o mercado, teria que aumentar, né? Então, era uma opção. Não que eu ache que aumentar, tá, seja o caos para a economia como um todo, mas eu tenho um pouco de medo da gente aumentar e ter que reduzir depois de novo. E é essa que é a preocupação que, na minha visão econômica, eu prefiro não ter esses movimentos de alta e queda, né? Então, de alta e de baixa, eu prefiro não ter tantos esses movimentos, eu prefiro tentar evitar eles, então eu prefiro fazer as coisas de uma maneira um pouco mais suave. E aí, obviamente, quando dá para esperar, a gente tem que esperar, quando acho que tem que subir, também acho que tem que subir. Em alguns momentos, eu achei, inclusive, que o Banco Central subiu numa velocidade mais baixa do que deveria, outros que desceu numa velocidade mais alta do que deveria, mas aí, obviamente, também é uma forma até fácil de analisar, sendo que eu não estou lá para poder decidir, né? A caneta não é minha. E aí o peso é muito menor e muito mais tranquilo nesse sentido. E talvez até, né, talvez não, com certeza até, eles possuem outras informações que eu aqui não tenho em relação a toda a economia brasileira. Era isso que eu queria discutir com vocês hoje. Pensem um pouquinho, acompanhem sempre a Super Quarta, não só a Super Quarta, mas todas as decisões de Copom, as decisões do Fed, elas são fundamentais, mas não esqueçam de entender os comunicados e tentar analisar por trás desses comunicados as partes importantes. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.